pulando primeiramente aqui para a função principal, o que é importante saber aqui que eu utilizo o portal B, o E e o F. O portal B para controlar os segmentos do display, o portal E para controlar os dígitos do display e o portal F para poder acessar os botões 1 e 2 do TIVA. Além disso, é importante saber aqui que eu utilizo 3 tipos de interrupções. Uma interrupção é do portal F, outra do SysTick e outra do timer. Bom, indo aqui no meu loop principal, eu começo escrevendo nos portais E e B, utilizando 2 vetores, um vetor que armazena os valores do portal E e outro que armazena os valores do portal B. E por que isso? Eu achei interessante a implementação de vetores neste programa, porque assim eu posso utilizar uma variável chamada i, neste caso, que percorre estes 2 vetores. Como ele percorre vai ser definido por esta variável aqui, direction, ou seja, a direção. Se a minha direção for igual a 0, meu i fica parado. Se a direção for igual a 1, meu i vai se locomover da esquerda para a direita. Se a direção for menos 1, meu i vai se locomover da direita para a esquerda. Com isso eu controlo também o quadradinho daí. Direção igual a 0, meu quadrado fica parado. Direção igual a 1, meu quadrado circula no sentido horário. E direção igual a menos 1, meu quadradinho circula no sentido anti-horário. Analisando rapidinho aqui os vetores, como já dito anteriormente, o portal E controla o dígito, então ele nada mais indica qual dígito estará aceso. Aqui é o dígito 1, depois o 2, 3 e o 4, e volta para o 4, 3, 2, 1. Já o portal B define em que posição o quadrado vai estar, se ele está em cima do display ou embaixo do display. Então, como dá para ver, aqui estes primeiros indicam que o quadrado vai estar em cima e estes aqui indicam que o quadrado está embaixo. Já adiantando aqui, também existe uma variável chamada delay, que é utilizada para controlar então as 3 possíveis velocidades. Subindo aqui então, após ter escrito nos portais E e B, eu gero um certo atraso, que é definido pela variável delay. Depois disso eu entro num teste de condição. Se a minha direção for diferente de 0, eu verifico. Caso a minha direção for igual a 1, eu vou incrementar o meu i e o meu quadradinho vai se locomover no sentido horário. Se não, meu i vai decrementar e o meu quadradinho vai se locomover no sentido anti-horário. Após incrementar ou decrementar, eu verifico também se o meu i não ultrapassou o limite. Se o meu i for aqui igual a 8, ele volta para o 0. Se o meu i aqui for igual a menos 1, ele volta para o 7. Neste programa, o switch 2 é responsável pelo controle da velocidade. Quando eu aciono ele vai habilitar uma interrupção do SysTick e entra então nesta função aqui. A função é basicamente composta por um switch case que atualiza o valor do delay com base no seu valor atual. Além do switch case, eu implementei aqui algumas linhas de código que verificam se o botão 2 foi realmente pressionado e não foi um sinal de ruído gerado pelo botão 2. Isso serve então como o nosso debouncer nesta função. Já para o sentido de circulação, eu implementei 2 interrupções. Nessa função, eu verifico se o meu botão 1 foi pressionado. Caso sim, eu ativo então a interrupção do portal F e entro num switch case, onde eu atualizo o valor da direção, com base no seu valor atual. Feito isso, eu desabilito a interrupção e limpo o sinal dela. Depois a gente entra na interrupção do timer. O timer serve aqui como um debouncer, ou seja, ele minimiza os ruídos gerados pelo botão 1. Eu utilizo aqui uma variável chamada debouncer, que recebe o valor da frequência do clock, do microcontrolador. Eu carrego o timer com este valor e habilito ela. Na função do timer, então, eu limpo o sinal depois, desabilito a interrupção dela e aceito novas entradas do botão 1. Este foi o meu código para solucionar o problema proposto. Espero que foi possível de compreender de grosso modo o funcionamento deste código e é isso. Antes de finalizar o vídeo, eu só acho válido mostrar o circuito final. Não dá para ver direito, mas os pinos do portal B estão conectados diretamente com o display. Já os pinos do portal E estão conectados primeiramente aqui com os resistores de 220 ohms. Só por desencargo de consciência, para não queimar os LEDs ou algo pior. Enfim, o circuito já foi testado, então basicamente a gente só precisa conectar aqui com o computador. Muito bem, o TIVA está agora aqui conectado com o computador e o programa já está rodando. Quando eu aperto agora o botão 1, o quadrado circula no sentido horário.
Aperto mais uma vez, ele circula no sentido anti-horário. Quando eu aperto o botão 2, ele altera a velocidade. E aperto mais uma vez o botão, ele para. É isso.